Começa agora o programa Momento Espírita, feito especialmente para você, amigo ouvinte. Uma produção do Conselho Regional Espírita 9, na Rosário FM, todos os domingos de 11 ao meio-dia. Aqui você sintoniza o amor. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Rosário FM. Estamos iniciando o nosso programa Momento Espírita. É um prazer estar aqui com vocês em mais um programa, levando o Espiritismo para todos os ouvintes da Rádio Rosário. Quem fala com vocês é Márcia Sulino. São 11 horas e 10 minutos. Hoje são 4 de novembro de 2018. E nesse mês, meus caros ouvintes, estamos fazendo um ano em que estreamos o nosso programa. Exatamente dia 12 de novembro de 2017, fizemos o primeiro programa Momento Espírita. E é uma felicidade estar completando um ano de programa no ar. Queremos agradecer à Rádio Rosário pela oportunidade de estarmos fazendo este programa. Aos ouvintes que todo domingo se encontram aí nos ouvindo, participando do nosso programa, obrigado pela audiência, e também aos apoiadores, que nos ajudam a levar o programa ao ar. Então, estamos completando um ano de programa Momento Espírita, em que estamos levando todo domingo o Espiritismo para cada um de vocês. E queremos agradecer ao Senhor, Pai de misericórdia e bondade, por tudo o que nos dás, pela vida, pelo sol, pela saúde, pelos amigos, pelo trabalho, pela fé que nós temos. Agradecemos, Senhor, por cada amanhecer que nos dá a oportunidade de nos tornar cada vez melhores. Que o Senhor sempre nos guie na nossa caminhada evolutiva, hoje e sempre, Pai. Bom, meus caros ouvintes, e hoje nós estaremos abordando o tema A Regra de Ouro, onde nós estaremos buscando refletir sobre a relevância dessa regra para nosso dia a dia, para nossas vidas, como ela pode nos ajudar na nossa evolução, na nossa ativa em que nos encontramos aqui neste planeta, nessa encarnação. Então, que busquemos compreender, refletir um pouco sobre essa regra em nossas vidas. Mas antes eu quero aproveitar para estar agradecendo a nossos apoiadores culturais, que nos ajudam, a oportunidade de estar nos ajudando, acreditando no nosso programa, e que nos ajuda a estar levando esse programa até vocês, caros ouvintes, todos os domingos. Um agradecimento especial a cada um de vocês. Ótica Torres, Avenida Luiz Fernandes Serra, número 96 Centro, telefone 3251-1809. Há 43 anos, cuidando da sua visão. Casa das Frutas, Rua Alfredo Heine, número 88, no centro. Fone 75-3251-1076. Delicatessen Flor da Chapada, Rua Rubens Ribeiro, número 27, telefone 3251-1832. Óticas Carol, porque enxergar bem muda tudo. A Avenida Luiz Fernandes Serra, número 121, no centro. Fone 75-3251-7369. 1000 watts, Rua Flávio Silvani, número 81 e Rua da Estação, número 60. Telefone 75-3251-2278 e 3251-3190.
Âncora Boa Toda, Rua Rui Barbosa, número 1765, na Escurinha. 7532511532. Pois é, meus caros ouvintes, como eu acabei de falar, né, nosso tema de hoje, nesse domingo, é a regra de ouro. E o que vem a ser a regra de ouro, meus caros ouvintes? Bom, certa vez, né, houve uma experiência no início do século passado, em que um dos empresários da época, um dos principais empresários, por sinal, se propôs a fazer uma pesquisa em que pudesse estar buscando os pontos em comuns entre grandes homens de sucesso naquela época. Por que alguns faziam tanto grande sucesso enquanto outros ficavam à margem da sociedade? E essa pesquisa está no livro A Lei do Triunfo. Esse empresário foi Andrew Carnegie. E ele contrata, então, um jovem de aproximadamente 20 anos, Napoleão Hill. E ele pede a Napoleão para pesquisar e entrevistar, os homens de sucesso daquela época. As grandes personalidades que tem no mundo naquela época. E ele queria saber, né, o que move esses homens, quais os pontos que eles têm em comum. Então, Napoleão Hill aceitou o desafio, ele aceita, né, e desenvolve essa pesquisa em 25 anos. Ele faz esse trabalho em exatamente 25 anos, porque ele entrevista 6.000 pessoas, meus caros ouvintes. Então, ele apresenta o resultado em forma, primeiro, de um curso. E depois ele se desenvolve em um livro, que é A Lei do Triunfo. Então, esse livro é de Napoleão Hill, que foi o jovem que fez a pesquisa pedida pelo empresário. Alguns dos que foram entrevistados são conhecidos, como Thomas Edison, Henry Ford, Roosevelt e outros. E o que tem em comum, de forma consciente ou de forma inconsciente, é aquilo que na pesquisa foi detectado, pontos em comum entre eles. E Napoleão estabelece 16 leis, entre elas a confiança em si mesmo, que ele percebeu que havia entre esses homens. Todos eles tinham isso neles, né? A confiança, o entusiasmo que eles tinham, que eles faziam. O autocontrole também chamou a atenção de Napoleão. O hábito também de fazer além da obrigação, de não fazer só aquilo que realmente é preciso, mas se mostrar ir além, desafiar-se. A cooperação também ele percebeu que existia entre eles, a tolerância. Mas dessas 16 leis, ele destacou uma, que dentre elas ele chamou de a regra de ouro, que ele percebeu esse ponto comum em todos os entrevistados. É nunca fazer aos outros aquilo que não deseja que me fizesse. Isso deve ser, segundo ele, a base de conduta humana. E nós percebemos que isso vale para toda a atualidade. Valia naquela época, como vale até hoje. Então nós percebemos, meus caros irmãos, que muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra de ouro, por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia, né? Porque os gregos já diziam o seguinte: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas também afirmavam: fazei como quereis que se vos faça. Os chineses também declaravam isso: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios também já recomendavam isso: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejavam para si. Os hebreus também doutrinavam: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Assim, caros ouvintes, profetas, administradores, juízes, filósofos procederam como instrumentos com a inspiração dos planos mais altos da vida. Porém, com Jesus, há uma novidade. Porque a regra de ouro com Jesus, justamente é porque Jesus não só ensinou, mas Jesus exemplificou. Ele exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação, de amor. A claridade, né, nas praças públicas, ele revelava aos olhos da humanidade inteira essa regra para todos. E ele dizia que era isso que iria nos ajudar na nossa evolução. Então, na passagem do Evangelho, a passagem no evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 12, em que o evangelista fala o seguinte: tudo aquilo, portanto,
Que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Isso foi Jesus que nos deixou mais um ensinamento dele para nossas vidas. Esse texto de Jesus é chamado da regra de ouro, porque aí se encontra toda a lei do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Jesus não veio destruir a lei antiga ele veio justamente reafirmar, ele veio completar, ele veio nos ensinar a amar até os nossos inimigos. E então Jesus veio completar aquilo que Moisés já havia deixado, que a gente deveria amar a Deus, que a gente deveria não fazer ao próximo nada que a gente não quisesse para nós. Então é um trecho pequenino, meus caros ouvintes, mas de profundo ensinamento, onde ensina o que queremos para nós, devemos fazer para o próximo. É a lei de ação e reação, a lei de retorno. Porque se queremos o bem, a felicidade para nós, devemos fazer para o outro também. A regra de ouro de Jesus, que é parte da máxima de amar a Deus e ao próximo, e fazer ao outro o que desejardes que vos seja feito. Então resume todos os deveres para com o próximo. É a expressão mais completa da caridade. Então, meus caros ouvintes, observem que Jesus usa o verbo no imperativo fazei, né? Faça, ou seja, se ele dissesse não faça aos outros o que não queria que nos fizesse, isso nos levaria ao comodismo, à inércia. Porque não basta não fazer o mal. Kardec diz, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então a gente precisa realmente ir de encontro aos nossos irmãos. A gente precisa estar apoiando, ajudando aos nossos irmãos no que ele precisar. E aquilo que a gente queria é que ele também nos fizesse para conosco na nossa necessidade. Então nós precisamos fazer o bem sempre, fazer algo pelo próximo sempre. Precisamos agir, sair da zona de conforto. É para irmos de encontro àquele que realmente precisa. E é o mesmo quer dizer, eu desejo que faça o mesmo comigo. E foi o que o bom samaritano fez quando ele encontrou um homem caído, machucado. Ele foi lá, ele cuidou das feridas, ele levou até uma hospedaria e deixou lá para ser cuidado e pagou todas as despesas. Então, qual foi o recado que ele deixou aí? Eu quero que vocês façam o mesmo comigo, se um dia me encontrarem da mesma forma. Então, é isso que a gente precisa estar percebendo, que essa máxima de Jesus tende a destruir o egoísmo. A nós pararmos de ficar pensando só no nosso mundo, só nos nossos problemas, só no nosso umbigo. Viver nesse egocentrismo em que a humanidade ainda vive. Uma humanidade muito materialista, muito consumista, né? E que só pensa em ter, uma busca incessante e que acaba não olhando para os lados. Então, essa máxima de Jesus, que não é só não fazer o mal, mas é ir realmente fazer ao outro aquilo que deseja que nos fizessem, nos distancia mais do nosso egoísmo e nos faz mais pensar e olhar para o nosso próximo.
meus caros ouvintes, é como eu falei, essa regra de ouro é para a gente estar refletindo como ela vai nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia. Como ela vai realmente fazer com que nós saiamos um pouco da nossa vida materialista, de olhar só para nós, mais do que às vezes quando a gente consegue ainda olhar é para os nossos irmãos consanguíneos, a mesma família. Mas aquele próximo mais distante, a gente fica cego para com eles. A gente não consegue realmente ajudá-los como eles precisam, ser indulgente, ser beneficente, ser caridoso, sentir amor realmente como Jesus nos pregou. É isso que a gente precisa estar buscando. Assim, meus caros ouvintes, né, ouvindo um pouco dessa música maravilhosa de Enya, instrumental, que nos traz a paz, essa paz que nós precisamos estar buscando sempre, principalmente nesses momentos agora em que estamos vivendo, de tantos problemas, de tantas aflições, né, de tanta violência, que busquemos a paz em nós. São 11 horas e 27 minutos, meus caros ouvintes, aqui quem fala é Márcio Sulindo, e hoje nós estamos falando sobre a regra de ouro para nossas vidas. Nós iremos agora para os apoiadores da Rádio Rosário FM e retornaremos logo em seguida. Fique aí porque a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema de hoje, que é muito importante para as nossas vidas. Assim, meus caros ouvintes, estamos retornando à segunda parte do nosso programa Momento Espírita. Aqui quem fala é Márcio Sulino, são 11 horas e 33 minutos. E estamos falando sobre o Espiritismo. Hoje sobre o tema A Regra de Ouro, que é não fazer aos outros o que não desejar que fizesse com você. Então, a gente está realmente se preocupando com o nosso próximo cada vez mais, buscando realmente ser um homem de bem, ser uma pessoa beneficente, caridosa, indulgente, amorosa para com todos. Então, como eu estava falando, quando terminamos a primeira parte do nosso programa, que assim agiu, né, o bom samaritano quando encontrou um homem caído. Né, ele o ajudou, ele cuidou dele, ele levou para a hospedaria, ele pagou tudo. E assim ele deu a entender, eu queria que fizesse o mesmo comigo, se um dia me encontrasse da mesma forma. Então Jesus nos trouxe essa máxima, essa regra de ouro, que é fazer os outros que desejardes que vos seja feito, como uma forma de nos aprimorarmos cada vez mais. Que esse é o nosso objetivo de reencarnarmos aqui nesse planeta. Cada encarnação que nós temos para estar buscando realmente nos transformar moralmente, espiritualmente, que possamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos. Tem uma história de Humberto de Campos, que ele conta em um dos seus livros, em que ele faz o seguinte, que uma senhora chega a Chico Xavier e pede ajuda porque não aguenta mais tanto sofrimento. E pede que Chico interceda junto à espiritualidade. Ela sabe, né, que Chico conversa com os espíritos de luz, que tem o seu mentor Emmanuel. Então que ele, diante de Chico, uma pessoa tão evoluída, que ele possa interceder junto a ela. E Chico fala a ela que irá conversar com os espíritos de luzes, mas que todos nós passamos por dificuldades, que devemos ter que ser resignados.
Mas ela reclama e diz, Chico, que a cruz dela é maior que a dos outros, diante do sofrimento que ela está passando. Então, ele pensando que o sofrimento dela em ajudá-la, ele diz então que vai orar por ela e pedir ajuda à espiritualidade, que ela diz que não está mais suportando. E assim Chico faz. Chico vai, pede a espiritualidade, confessa, e os espíritos falam a ele que tentarão ampará-la, que conversará com ela, que aproveitará o momento do sono, que nesse momento do sono é o momento em que nosso corpo material descansa, mas que o nosso espírito busca planos mais, dependendo de como nós, da nossa evolução, mais elevados ou menos elevados, mas é o momento que a gente vai encontrar espíritos amigos, em que a gente vai buscar ajuda protetora de espíritos de luzes. Então, nesse momento do sono, eles aproveitam para levá-la até eles, pelo pedido que Chico fez. Então, eles perguntam a ela como ela quer ser ajudada. Então, ela pede que eles diminuam o sofrimento dela, que a sua cruz é muito grande e pesada. Então, eles levam ela até um local. E esse local tem diversas cruzes, muitas. Uma grande quantidade de cruzes de vários tamanhos e peso. E ele diz o seguinte, que aquelas cruzes todas são as cruzes dos espíritos encarnados aqui na Terra. E fala o seguinte, pede a ela que possa escolher uma para trocar pela dela. Já que ela está achando a dela tão difícil, tão sofrida e tão pesada, um fardo que ela não está aguentando. Então ele fala, pode escolher a que você quiser e você pode trocar. E assim ela faz, ela começa a caminhar, olhando naquelas cruzes e analisando qual servirá para ela. Até que seus olhos vê de longe uma cruz minúscula, bem pequenininha, que quase não dá para enxergar. Então ela sorri, aproxima e fala, é essa que eu quero. Então eles falam, pode pegá-la. E ela pega toda feliz, porque escolheu a menor cruz que havia no local para trocar pela dela. Então o Espírito fala para ela o seguinte, toda a cruz aqui tem o nome de seu dono atrás. Então ela olha para ver de quem era aquela cruz tão minúscula. E é grande o seu espanto quando vê o seu nome grafado na cruz. Então, meus caros ouvintes, é assim que agimos na maioria das vezes. Só reclamando dos nossos problemas e esquecemos que Deus não nos coloca fardo maior do que podemos carregar. Então, diante de nossos débitos passados, podemos estar pagando em parcelamento inúmeras vezes. Porque se a gente fosse pagar de uma só vez, não aguentaríamos. Aí sim, porque as nossas dívidas são muito grandes. Mas Deus, diante de sua misericórdia, divide, a gente vai pagando aos poucos. Ou seja, reparando aquilo, é uma lei de ação e reação, porque a gente na verdade não está pagando, a gente está reparando o que a gente fez, espiando algumas vezes, reparando, passando por provas para a nossa evolução. Mas a gente fica tão preocupado com os nossos problemas, só pensando neles, que damos uma dimensão bem maior às vezes do que ele é. E a gente não percebe também que muitas vezes ao nosso redor, muitos daria tudo para carregar as nossas cruzes, porque a deles é bem maior. Porque diante da nossa dificuldade, diante dos nossos problemas, nós não olhamos para aqueles que estão abaixo ou piores do que nós. Nós olhamos para aqueles que estão na situação bem melhor. E aquilo que a gente quer. Então a gente não consegue agradecer pelo aquilo que a gente já tem. A gente fica preocupado com aquilo que a gente tem que conquistar. E esquecemos de dar valor àquilo que a gente tem. Aquela pessoa que está ao nosso lado, aquela casa, por mais simples que nós temos um teto, aquele alimento que Deus nos concede todos os dias, a saúde que nós temos, o trabalho, por mais difícil que seja. André Luiz, através de Chico Xavier, nos diz: se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. E a gente precisa estar nos perguntando, o que estamos fazendo com os nossos tempos? Será que estamos realmente aproveitando para realmente nos melhorar, para aprender, que era para isso que nós viemos, aprender. Aprender com o sofrimento, aprender com as dificuldades, aprender com os problemas. Quando estivermos passando por um problema,
não podemos perguntar a Deus, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas devemos perguntar, para que eu estou passando por isso? E temos que aprender mais, meus caros ouvintes, a nos colocarmos no lugar do outro, que isso é muito difícil. Nós aprendemos sim a apontar as dificuldades, os erros alheios, mas nós não conseguimos nos colocar, pensar de acordo com a evolução daquela pessoa, porque cada um tem uma evolução aqui neste mundo. Cada um tem um aprendizado que traz das pluralidades anteriores, das resistências vividas. Traz um cargo de problemas, traz dificuldades, que para a gente, para um às vezes é uma coisa fácil de superar, mas para o outro ainda não. E é isso que a gente está precisando fazer, se colocar mais no lugar do nosso irmão. Porque quando nós conseguirmos isso, a gente não fará metade do mal que nós fazemos. Muitas vezes a gente age até inconsciente, mas a gente ainda age só pensando em nós. Quando a gente perceber e nos realmente refletir, porque ninguém deseja receber maldade, ninguém deseja ser difamado, ninguém deseja ser caluniado, ser traído, ser humilhado, ser perseguido. Então, se ninguém gosta disso, se eu não gosto disso, por que eu ainda vou fazer isso com meu irmão? É isso que Jesus está nos falando nessa regra de ouro. Fazer aquilo que deseja que o outro vos faça. A regra de ouro é bem simples, mas é difícil diante da nossa imperfeição, ainda diante desse aprendizado que nós enquanto espíritos, ainda somos muito infantis, estamos ainda muito engateando, muito crianças, estamos aprendendo. Então, diante dessa nossa imperfeição, ainda é difícil de a gente estar realmente colocando isso em prática. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E dentro das escolhas que fazemos ao longo de nossas vidas, vamos direcionando, seguindo o caminho da felicidade ou da infelicidade. Ou seja, tudo aquilo que vem para nós, é nós mesmos que buscamos. Através de nossos atos, através de nossos pensamentos, através das opções que nós fazemos no decorrer da existência, da nossa vida, da nossa encarnação aqui neste planeta e também das escolhas que fizemos antes. Então, como é que eu estarei amanhã, depende do que eu faço hoje. Isso que nós precisamos estar nos preocupando. Às vezes a gente acha que a gente não vai precisar amanhã não, eu estou bem hoje, amanhã não vou precisar, eu estou bem de saúde, estou bem financeiramente, eu tenho minha vida toda organizadinha, então não vou me preocupar com nada, não vou precisar de ninguém. Aí está o lei do engano, meus irmãos. Porque é assim que Deus nos ensina, através das dificuldades. Quando a gente acha que realmente está tudo maravilhoso e a gente começa a pensar só em nós, aí vem aquela puxada de orelha que a gente precisa algumas vezes, aqueles problemas que nos faz realmente precisar do próximo, para a gente saber que nós estamos aqui numa busca constante de evolução coletiva. Ninguém consegue, a evolução é individual no sentido de cada um fazer por si, mas quando a gente conseguir que nossa luz, possa iluminar o caminho do outro, a gente já vai estar ajudando o outro a procurar a sua própria luz. Mas é nessa ajuda recíproca de um com o outro é que nós vamos realmente evoluir coletivamente. E é disso que nós precisamos, estar buscando essa evolução coletiva. Quero aproveitar mais uma vez, meus caros ouvintes, para estar agradecendo a nossos apoiadores culturais pela ajuda que eles nos dão, a todos eles, um imenso carinho, um abraço a todos que acreditou no nosso programa e que nos ajuda toda semana, todo mês, para que nós possamos estar levando o nosso programa ao ar. Um abraço carinhoso a todos vocês.
Ótica Torres, Avenida Luiz Fernandes Serra, número 96 Centro. Telefone 3251-1809. Há 43 anos, a sua visão. Casa das Frutas, Rua Alfredo Heine, número 88 no centro. Fone 75-3251-1076. Delicatessen Flor da Chapada, Rua Rubens Ribeiro, número 27. Telefone 3251-1832. Óticas Carol, porque enxergar bem muda tudo. A Avenida Luiz Fernandes Serra, número 121 no centro. Fone 75-3251-7369. 1000 watts, Rua Flávio Silvani, número 81 e Rua da Estação, número 60. Telefone 75-3251-2278 e 3251-3190. Âncora Boa Toda, Rua Rui Barbosa, número 1765, na Escurinha. 75-3251-1532. Pois é, meus caros ouvintes, ainda falando sobre a regra de ouro para nossas vidas, né? Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito, né, nós exigiríamos nosso semelhante melhor tratamento? Que direito eu vou exigir mais indulgência, mais benevolência, mais devotamento, se eu não consigo dar ainda? Então, a partir do momento que a gente vai sendo também um exemplo, é isso que nós precisamos estar fazendo. Praticar, porque o Evangelho nós precisamos aprender, ser o norte na nossa vida. Mas a gente precisa aprender também a vivenciá-lo. E a partir do momento que a gente vivencia, a gente vai sendo o exemplo de luz para todos os irmãos, inclusive aqueles que ainda não o conhecem. E é isso que a gente precisa estar refletindo. Como é que eu estou realmente aproveitando o meu tempo? Como nós estamos aproveitando o nosso tempo? Porque existem regras especiais no Evangelho que nos asseguram o norte seguro, nos convida realmente à nossa reforma. E o que é a nossa reforma que a gente tanto fala aqui no nosso programa, a reforma íntima, a reforma moral? É a gente estar buscando mudar, nos transformar, enterrar o nosso homem velho com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, com os nossos sentimentos ainda negativos, e deixar transbordar em nós um homem novo, com a sabedoria, com a misericórdia, com o amor, com a justiça, tudo aquilo que o Evangelho nos traz e que Jesus veio nos mostrar que é possível. E no livro dos Espíritos, os Espíritos responderam para Kardec. Kardec procurou por que nós temos tanta dificuldade. Se é tão difícil assim a gente mudar. E os Espíritos responderam que não. Que o que falta é vontade. Que realmente a mudança às vezes dá medo. Mas o que falta é vontade, é perseverança. É realmente coragem, é vontade de mudar. Então, a partir do momento em que nós vamos nos observando, aí a importância, como o Divaldo Franco já nos diz, do autoconhecimento. De eu saber realmente quem eu sou. E aí sim, a partir do momento em que eu me conheço, aí eu vou buscar trabalhar em mim o que eu preciso e que ainda me atrapalha na minha evolução. Deus, Ele nos traz a lei de amor. Ele nos dá a liberdade de procurar com as nossas ações como desenvolver na encarnação para atingirmos a condição de espíritos puros. Então a lei de amor é a lei maior. É a lei universal. E nós estamos inseridos nessa lei. Na lei divina, na lei da natureza. Então mesmo aqueles que não conhecem, mesmo aqueles que não quiseram conhecer nesta encarnação, mesmo assim irão sofrer. Porque a partir do momento que a gente não distancia da lei de Deus, que a gente não distancia da lei do amor, como diz a lei da caridade, que sem caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação. Então, a partir do momento que nós nos distanciamos, então a gente irá arcar com as responsabilidades de nossos atos. A cada 1 segundo
as suas obras. Então precisamos estar conscientes da nossa responsabilidade aqui nessa encarnação. Nós não viemos aqui para aproveitar e curtir, nós viemos aqui para aprender e para ajudar, não para sofrer. Muitas pessoas acham que espírita fala que a gente tem aqui para a lei de ação e reação, não tem para sofrer. Não. O sofrimento depende do olhar de cada um diante daquela dificuldade, daquele problema. Porque se nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, que está em transição para um mundo de regeneração, para um mundo melhor, um mundo de amor, um mundo de justiça, de paz, mas estamos em transição, ainda estamos no mundo ainda que reina, infelizmente, a matéria, a dor, o sofrimento. Então, se estamos nesse mundo é porque nós ainda estamos numa sintonia com ele, ou seja, nós ainda estamos devedores o suficiente, imperfeitos o suficiente diante da nossa evolução para buscar um mundo melhor. Então precisamos nos melhorar aqui, neste mundo ainda, junto com o planeta. A partir do momento que os espíritos aqui, que vivenciam aqui neste planeta melhoram, o planeta irá realmente também melhorar. Mas não quer dizer que nós viemos aqui para sofrer, não, meus caros ouvintes. Nós viemos aqui para aprender, cada vez mais buscarmos a nossa melhora. Então, a cada momento que nós passamos por uma dificuldade, que nós não tenhamos resignação, que tenhamos fé, que tudo passa. Mas como vamos passar por aquilo é que realmente irá nos fortalecer diante das outras provas que iremos passar com certeza ainda neste mundo. Então, a prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo, como eu falei no início. Então, quando os homens as tomarem como normas de conduta, como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre nós. Então, tudo depende de nós. A paz que nós tanto almejamos no mundo depende de nós começarmos primeiro a paz em nós. Eu primeiro tenho que começar a paz em mim, depois a paz na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança, na casa religiosa, na igreja, no culto, no templo, aonde nós estivermos. Porque a partir do momento que a gente vai levando essa paz vai se expandindo a todos. Quero aproveitar para estar anunciando as nossas casas espíritas aqui em Itaberaba. Nós temos 3 centros espíritas aqui em Itaberaba, que é o SEGEM, que é o Centro Espírita Jesus de Nazaré, que é na rua Praxedes Andrade, número 255, no centro. E temos palestras públicas às quintas, das 20 às 21 horas. Temos também cursos na casa, temos o estudo do Evangelho de Jesus para nos aprofundarmos. Temos a meditação que nos ajuda tanto a nos elevar e nos encontrar a divindade. Temos também trabalho social na nossa casa. Então nós temos várias atividades. Temos também o GELVA aqui, que é o Grupo Espírita Luz, Vida e Amor. E o GELVA hoje nós temos na CONSI, que continua, o Caminho 36, Casa 19, com estudos. E também se abriu uma outra casa, que é na rua Alício Andrade, 144, no bairro do Derba. Lá tem palestras públicas todos os sábados, às 19h30. Então estão todos convidados. E temos também o CEAL, que é o Centro Espírita Amor e Luz, que é a rua 18 de maio, 413, no centro, que é o estudo do Evangelho e Meditação. Temos também o estudo do Livro dos Espíritos, às quartas e aos sábados, às 19h30. Então todos vocês, todos nós estamos convidados, e vocês estão convidados para estarem frequentando, conhecendo um pouco nossas casas. Independente da religião, nós estamos agora no Jesus Nazaré, vamos fazer 41 anos do nosso centro. E teremos dia 30, vamos comemorar dia 30, que é uma sexta-feira, não será na quinta, será na sexta, às 20 horas, com um palestrante de Rondônia, Jorge Alarrá. Então todos estão convidados para estar lá comparecendo à nossa festa de aniversário de 41 anos de Casa Aberta, fazendo trabalho de caridade, de luz, levando o Evangelho de Jesus a todos. Então, meus caros ouvintes, são 11h55, já estamos chegando quase ao final do nosso programa.
vamos fazer as coisas finais. Então está tudo aí que precisamos para encontrar o caminho. Tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que a regra de ouro que Jesus nos deixou. Então é o caminho que Ele nos deixou para a gente realmente trilhar. É o caminho do amor, é o caminho da paz, é o caminho da felicidade, é o caminho do progresso. E a gente sabe que o progresso, independe de quem queira ou quem não queira, é a lei divina. É uma das leis divinas. Então todos nós iremos progredir mais cedo ou mais tarde. Claro que depende da vontade de cada um. Então, esse é o caminho, a gente fazer aos outros o que queria que nos fizesse. E é como eu falei no início, na primeira parte do nosso programa. Não é não fazer. Jesus fala o quê? Fazei. Então vamos de encontro. Vamos sair da nossa inércia, do nosso comodismo, do nosso egoísmo e ir de encontro realmente aos que precisam. E sempre vai aparecer momentos em que Deus irá colocar no nosso caminho para estarmos nos testando realmente se nós estamos aprendendo. Então sempre vai aparecer alguém com um problema, sempre vai aparecer alguém com alguma dificuldade. O momento de nós estarmos refletindo se a gente vai dar o nosso ombro amigo, se a gente vai apoiar ou se a gente vai estar julgando, criticando. O nosso livre-arbítrio, depende de nós, de como nós iremos agir diante do problema alheio. E é isso que Jesus nos deu, essa regra de ouro. Então temos que nos empenhar em sermos hoje melhor do que nós fomos ontem. E amanhã melhor do que somos hoje. Então é a cada dia nos melhorando, E buscando refletir como Santo Agostinho nos falou. Toda noite buscar fazer uma reflexão. Se eu realmente estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, que é me tornar uma pessoa de bem. Toda noite fazer uma reflexão se a gente não fez alguma coisa que magoou, que feriu, que não foi condizente com a lei divina. E se fizemos, tentar reparar no outro dia. É assim que a gente tem que fazer. É vivenciar o Evangelho em nós. E no nosso dia a dia com os nossos irmãos. E esses ensinamentos estão contidos também no Espiritismo, na nossa doutrina, né? Que nos ensina como devemos nos conduzir na nossa vida. Então é a forma que direcionamos a nossa existência, que seremos beneficiados ou não. Então é isso que a doutrina espírita também nos traz. Aquilo que nós precisamos estar realmente fazendo para nos tornar melhores. Ela dá a direção, né? Através do Evangelho, através da espiritualidade, através do Livro dos Espíritos, que nos dá várias respostas, que nos direciona, que nos norteia na nossa vida e nos ajuda diante das dificuldades. Para a gente parar de nos acharmos como os coitadinhos, injustiçados, que Deus só olha para o outro e não olha para mim. Não é bem assim. É para nós compreendermos que nós estamos aqui para aprender. Aprender com as dificuldades, com os problemas, também aprender com o próximo. Que todo mundo tem algo a ensinar para nós. Então a responsabilidade é maior para aqueles que conhecem realmente o Evangelho de Jesus. E devemos nos perguntar o que nos aguarda, como chegaremos ao mundo espiritual. Porque nós estamos aqui hoje nesse planeta de passagem. E passa muito rápido. E é só um instante diante da imortalidade, porque nós somos imortais. Nós viveremos enquanto espíritos eternamente. Então, essa passagem aqui é muito rápida. E a gente tem que saber aproveitar o máximo que nós pudermos. Mas será que estamos realmente nos preparando para quando a gente voltar à nossa pátria? A nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual? Então, cada um deverá fazer a sua parte na edificação da própria elevação mental, aprendendo a esquecer todo o mal, lembrando somente do bem e procurando sempre o bem maior, que é justamente construir o bem para todos, com desinteresse e o único propósito de fazer a alegria do próximo, a começar dos próprios familiares, para que de fato, muito lentamente possa reconstruir com esforço, boa vontade e perseverança o seu equilíbrio interior. Então o que nós percebemos muito bem é que tudo depende de nós, meus caros ouvintes. Tudo depende de nós, de como realmente nós vamos estar amanhã. Se eu quero uma vida melhor, se eu quero uma próxima encarnação melhor, vamos nos melhorar agora, vamos nos transformar agora, vamos fazer agora. A hora é essa. Vamos ficar também ligados ao passado. Mas eu fiz muita coisa errada, não importa. Passou. Vai chegar o momento de a gente reparar, de a gente rever essa situação. O que importa é pensar no futuro, é pensar no presente, é pensar daqui para frente e não pensar no passado.
O passado, a gente vai encontrar um momento, a oportunidade que Deus vai nos dar de a gente estar reparando. O que a gente tem que estar pensando em fazer o melhor é hoje. E olhar mais para aqueles que estão ao nosso lado. Olhar mais para aquelas pessoas que Deus nos colocou aqui para reencarnarmos juntos. Porque realmente temos um propósito. Então que nós, meus caros ouvintes, refletamos mais sobre o nosso tempo que estamos fazendo com Ele. Sobre se nós realmente estamos seguindo essa regra de ouro que Jesus nos veio aqui nos trazer. Que é fazer aos outros o que desejais que os outros vos façam. Saímos do nosso mundinho e íamos ao encontro dos necessitados. Não só necessitados de material, mas principalmente do moral. Porque a caridade material, como aqui já foi colocado, é aquilo de alimento, é dar uma roupa, é ajudar financeiramente de alguma forma. Mas a caridade moral, que é ser beneficente, que é fazer o bem de verdade, que é ser indulgente, que é não apontar os erros alheios, que é aceitar o outro como ele é, isso é mais difícil. Muitas vezes a gente não consegue isso nem nos nossos familiares. Então que possamos refletir neste domingo maravilhoso, né, buscando mais compreender o Evangelho de Jesus, as regras que Ele nos deixou, que não foram imensas, as suas parábolas, para estarmos colocando como norte no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, eu quero agradecer a todos os caros ouvintes que aqui estiveram conosco, nos apoiando, nos ajudando, e que eu esteve aí ouvindo nesse programa, nesse domingo maravilhoso, o nosso programa. E que possa continuar também, que domingo que vem estaremos aqui com outro tema, cada domingo com um tema diferenciado para vocês. E que vocês possam também estar aproveitando para mandar suas mensagens, né? Fala dos seus alôs nos nossos programas. É um prazer estar aqui fazendo esse programa com vocês. E também esse mês, né, que estamos completando 1 ano de programa ao ar. É uma felicidade. Nosso Momento Espírita está fazendo aniversário agora de 1 ano. Então é uma felicidade muito grande para a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Um ótimo domingo. Que Deus abençoe a todos nós. E só temos a agradecer ao Pai por mais este programa, pela ajuda, né, da espiritualidade, e que busquemos refletir sempre sobre nossas ações e praticar sempre o bem para com o nosso próximo. Então que tenhamos um domingo de paz e uma semana iluminada para todos. Que Deus abençoe a todos nós.